E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só. Coronavírus impede que estudantes estrangeiros entrem no Japão. Pois é, né? À medida que a pandemia do coronavírus causa estragos nos sistemas educacionais em todo o mundo, um programa japonês para receber mais de 300 mil estudantes estrangeiros está em uma encruzilhada. As restrições de entrada estão impedindo muitos acadêmicos internacionais de vir ao país, reduzindo a uma estratégia que impulsiona as universidades do Japão e aborda os problemas de escassez de mão de obra. Só por essa introdução da matéria dá para vocês terem ideia de quem vem para o Japão para estudar tem grandes chances de permanecer no país trabalhando. Sim, a pessoa consegue. Eu já gravei várias matérias falando sobre isso e o canal tem vários vídeos também, né? Falando como os não descendentes têm condições de vir trabalhar no Japão. Já falei sobre dar aulas de inglês, né? E outras modalidades que o governo japonês está liberando para os estrangeiros vir trabalhar. Claro, depende das pessoas. Quem quiser dar uma olhada, né, na parte de lives tem duas matérias. Tem as playlists aqui do canal também, que tem várias matérias lá também. Sugiro que dê uma olhada, caso você ter curiosidade de saber sobre o assunto, né? Caso você não seja descendente, né, e tenha o desejo de morar no Japão, no caso assim, trabalhar no Japão. Alguns aspirantes, como Guildo Bach, de 19 anos, se encontram no limbo. Bach mora perto de Seul e quer estudar marketing no Japão. Ela largou o ensino médio em maio de 2018 e agora frequenta um cursinho que apoia pessoas que desejam estudar em uma universidade no Japão. Bach não pode fazer o vestibular em setembro porque o Japão restringiu a entrada de pessoas da Coreia do Sul em meio à pandemia. Eu esperava que a universidade adiasse o exame, mas isso não aconteceu, reclama ela. É deprimente e lamentável não poder fazer o teste, apesar de todos os preparativos que fiz. Shogunai, né? Tem jeito? Como parte de uma estratégia de internacionalização, o Japão elaborou um plano há 12 anos para aumentar o número de estudantes estrangeiros para 300 mil, contra 120 mil na época. Essa meta foi alcançada em maio do ano passado, quando o número ultrapassou 310 mil. A presença de estudantes estrangeiros se tornou essencial para as universidades japonesas, afetadas pela queda na taxa de natalidade do país. Eita, que engasgou. Só que esse plano do Japão não é só para as universidades, tá? Tem muitas escolas de língua também. Algumas instituições, os estrangeiros respondem por metade do corpo discente, mas de acordo com a Agência de Serviços de Imigração do Japão, o número de estrangeiros que entraram no Japão para estudar era 2.298 em agosto desse ano, sinal que havia pessoas entrando. Isso marca uma queda acentuada de uma contagem superior a 86 mil em setembro do ano passado. Na escola de japonês Aoyama, em Tóquio, as matrículas deverão cair, né? Estudantes estrangeiros e residentes, né, aprendem na escola lá, né, a escola leciona para eles há mais de 40 anos e cerca de 70% dos estudantes pretendem ir a universidades ou escolas profissionais. É isso que eu estou falando, né? Não se para quem começa a ver a matéria assim deve pensar, é só para a universidade. Não, não é. Tem escolas profissionalizantes, tem escolas de línguas e esse plano do governo engloba todas, tá? Por isso que a pessoa tem chances de continuar trabalhando no Japão, né? Independente de ser descendente de japonês ou não, né? É uma grande oportunidade. O Japão até um tempo atrás não tinha essas oportunidades. Olha só. E o canal aqui está tentando divulgar isso. É uma pena que o canal é pequeno, então não tem grande abrangência. Por que que eu tento? Você vê que quem acompanha o canal há mais tempo vê que eu tento passar sempre vídeos assim. Por quê? Eu quero tentar quebrar esse paradigma que eu vejo nos grupos sociais, nas redes sociais, falando. Chega um não descendente lá e me pergunta, né? Ah, como é que eu faço para poder morar
no Japão, como é que eu faço para trabalhar no Japão? Né? A pessoa não é descendente. Aí já chega meia dúzia lá falando, não, você não pode, você não tem descendência, você tem que casar com algum descendente para você vir. Como se só casando com descendente fosse a via para vir para o Japão, não descendente, e não é. Né? Então o canal aqui está tentando quebrar esse tipo de ideia, né? Com vários vídeos, tanto para quem tiver mais curiosidade, entra na guia lives lá, tem 2 lives falando sobre isso, né? Tem na playlist também tem vários vídeos também falando sobre isso. Então oportunidades para não descendentes vir trabalhar e morar no Japão tem. Só que existe o preço. E aquele preço tem que ver se a pessoa está disposta a pagar. Não é só o preço financeiro, tem o preço sentimental, emocional também. Né? Então tem uma série de coisas que a pessoa precisa fazer. Só ressaltando, meu vídeo não ensina a pessoa a vir para o Japão. Tá? Os vídeos que eu coloco. Eu passo as informações, a pessoa tem que correr atrás. Tá? Mas a forma, assim, de acordo às formas, de acordo com as leis japonesas, eu coloquei nos vídeos. Então é algo provado pelas leis japonesas. Tá? Mas é isso aí, vamos lá, continuando. O chefe da escola, Nakanishi Ikutaro, está cada vez mais preocupado em como garantir a segurança dos novos alunos. Ouvi alunos e pais expressando preocupação com o coronavírus. Eu costumava ir ao exterior todos os anos para promover a cultura japonesa e falar sobre as escolas no Japão, em uma tentativa de encorajar as pessoas a virem para cá. Mas isso agora não é possível. Ota Hiroshi, professor do Centro de Educação Geral da Universidade Hitotsubashi, é especialista em políticas relacionadas a estudantes estrangeiros. Ele se preocupa com o impacto que um número cada vez menor de estudantes estrangeiros terá na sociedade japonesa. Ele está convocando as universidades para revisar como eles selecionam os candidatos e está pedindo que considerem novas medidas, como realizações de entrevistas online. E não só isso, tá? Eu vou levantar um quesito aqui também que é pouco abordado. Como esse sistema para estudar no Japão ele é caro, é uma mina de ouro para as pessoas que fazem financiamento, tá? Isso aí é uma mina de ouro. Eu não sei como é que, né, as grandes empreiteiras do Brasil que fazem, né, que pegam as pessoas do Brasil, né, para trazer para o Japão, não fizeram isso ainda. Porque é muita grana envolvida, é muito dinheiro, é um valor muito alto envolvido. Eu não sei como é que eles não fizeram isso ainda, tá? Mas vai saber. O Japão está lutando contra a escassez de mão de obra em meio à queda da taxa de natalidade e ao envelhecimento da população, diz ele. Espera-se que os estudantes estrangeiros ingressem em empresas japonesas após a formatura. Eu vou até ler de novo. Isso aí, essa parte só reforça aquilo que eu venho falando e pregando, né? Que você, sim, você que quer vir para o Japão estudar, tem grandes chances de permanecer no país trabalhando. E não precisa estar casado com descendente, tá? E não precisa ter descendência também. É uma grande chance para você, sim, você. Eu vou até ler de novo. O Japão está lutando contra a escassez de mão de obra em meio à queda na taxa de natalidade e ao envelhecimento da população, diz ele. Espera-se que os estudantes estrangeiros ingressem em empresas japonesas após a formatura e continuem morando no país. Tá vendo? A palavra dele não é minha palavra. Simples assim. Além disso, os estudantes estrangeiros estão, de fato, apoiando a força de trabalho no Japão em tempo parcial. É aqueles de meio período, esse tipo de coisa. Tanto que eu já gravei matérias também de estudantes, né, que trabalham em Bentoyas, no caso, estudantes vietnamitas que estão trabalhando, né, em Bentoyas, aqui no Japão, né, para poder ter o tutuzinho dele. Então você vê que esse tipo de matéria só reforça o que eu falo aqui no canal. E não me deixa passar por mentiroso, né? Tipo assim, sensacionalista. É necessário que os setores público e privado e acadêmicos japoneses desenvolvam em conjunto um sistema para receber estudantes estrangeiros como membros da sociedade japonesa.
O governo japonês aliviou parcialmente as restrições à entrada em outubro. Foi como já tem vídeos gravados aqui no canal. Estudantes estrangeiros que desejam fazer o vestibular para universidades japonesas agora podem fazer sua estada de curta duração, com a condição de que seus anfitriões garantam as medidas de prevenção de infecções. O cursinho de BAC, pediu pediu a várias universidades documentos para apoiar essa garantia, mas até agora todas disseram que o processo é muito difícil. No entanto, BAC continua esperançosa de que um dia possa realizar seu objetivo. Não posso desistir do meu sonho de estudar e trabalhar no Japão. Então vou continuar otimista e dar o meu melhor. Vocês querem mais incentivo que isso? Vocês não descendentes, ou mesmo descendentes que queiram vir, que não têm condições, por causa assim que eu falo, porque o Japão mudou as regras de elegibilidade no estado de São Paulo. Então o estado de São Paulo era uma válvula de escape para muitas pessoas de outras partes do país, no caso do Brasil, a virem para o Japão. E o Japão meio que cortou essa válvula de escape. Aí agora então limitou muitas pessoas, no caso assim, descendentes que querem vir para cá, que dependem do uso da elegibilidade. Tá? E esse tipo de ideia aqui, que o canal aqui, no caso, esse que Voz Fala está trazendo para vocês, podem ser um plano B, o segundo plano 2, para a pessoa vir para o Japão trabalhar. Só que tem todo um pré-requisito. Eu sugiro que quem tiver o pré-requisito que tente vir. Simples assim. Tudo tem um custo, tudo requer esforço, sim, mas pode ser recompensado. Com certeza. Porque quem vive aqui no Japão vê que o Japão está se tornando... Daqui a um tempo, o Japão vai se tornar um país de mestiços. Porque tem muito estrangeiro na rua. Tem muito mesmo. Então hoje, antigamente, quando eu vim, no princípio, você quase não via estrangeiro na rua. E quando a gente via outros brasileiros, a gente chegava, faz de conta assim, a gente estava dentro do trem, a gente estava quieto, calado, daqui a pouco você escutava ele falando em português. Aí daqui a pouco, lá é brasileiro, lá é brasileiro. E a gente já ia conversar, tentar fazer amizade, porque eram poucos brasileiros na época, quando eu vim. E hoje mudou. Quem veio na época de 90 para cá vai entender o que eu falo. O sentimento é diferente. Mas hoje você anda na rua, aqui no Japão, você vê muito iraniano, você vê paquistanês, você vê muito filipino, vietnamita, americano, você vê uma série de raças diferentes aqui no Japão. Tanto que dependendo da fábrica que você trabalhar, eu trabalhei na autopeça, multinacional aqui no Japão, que um dos engenheiros era americano, então ele sempre estava traçando lá, passando por onde eu trabalhava, quando a gente ia fumar lá na parte do fumódromo lá da fábrica, ele sempre estava lá. Então você vê assim a quantidade de estrangeiros que estão no Japão agora. E o número está aumentando. Dependendo da região que você vai, assim, você vê mais estrangeiros que japoneses na rua, por incrível que pareça. E hoje você fala assim, rapaz, será que aquele ali é japonês, será que aquele ali é filipino? Não dá para distinguir, dependendo. Então, logo logo o Japão vai se tornar um país de mestiços, caso assim, esses estrangeiros casem com as japonesas. E o Japão está investindo nisso, para trazer não descendentes também para o Japão. Fica a dica. Só que vai depender do esforço de cada um. Não é só assim, eu quero ir. Tá? Você precisa primeiramente ter pelo menos o N4. O N4 de japonês, do JLPT. Tanto que eu tenho um vídeo falando sobre JLPT também aqui no canal. Quem tiver mais interesse, que dê uma olhada. E é isso aí, Então, oportunidades tem, Agarra quem quer. Claro que tem que estar preparado para isso. Até o próximo vídeo, família. Até mais.